Aqui quem fala é o professor Anderson. A gente vai estudar em matemática, tá certo? O nosso assunto de hoje é identificar os diferentes tipos de frações, tá bom? Então hoje a gente vai ver, a gente verificou na aula passada as formas de frações, as decomposições, numerador, denominador, como vocês viram, e hoje a gente vai identificar os tipos de frações, que as frações têm vários tipos aí, tá certo? E hoje a gente vai identificar eles, tá bom? Então, sem mais delongas, para a gente começar a nossa aula de hoje, né, a gente vai precisar do nosso material, que é o lápis, o caderno e a borracha. Hoje todo mundo atento, tá certo? Para isso aí, para anotar tudo direitinho, para a gente poder estar aí, né, executando a nossa aula de hoje, tá certo? Todo mundo já pegou o nosso material, tá todo mundo pronto? Então, vamos lá. Nossa aula de hoje vai ser basicamente sobre identificar os diferentes tipos de frações, tá? E identificar a fração como quociente de uma divisão. Então, a gente vai ver que o resultado de uma fração basicamente é o quociente, tá? Que nós sabemos que o quociente da divisão é o resultado da divisão entre uma fração, tá? Isso aí a gente vai explicar ao decorrer da aula de hoje, tá bom? E aí, todo mundo preparado? Então, vamos lá. Para a gente começar, eu separei um texto sobre fração, tá? A fração é o quê? É um número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais. Ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma das partes obtidas nessa divisão será chamado de fração. Então, a divisão de um objeto inteiro, né, em partes iguais é chamada de divisão. Vocês sabem que a nossa divisão, né, ela é dada em partes iguais, certo? Toda vez que a gente vai dividir um valor, a gente divide em partes iguais. A fração nada mais é que aquele valor que sobrou, a gente vai dividir ele também em partes iguais para poder, né, dar uma parte daquele todo para cada um, tá bom? Então, aí é para vocês relembrarem aí, certo? O conceito de fração, que é uma fração que é para a gente poder aí tá executando aí as nossas próximas ações, tá bom? Partes de uma fração, né? A gente sabe que a fração ela tem duas partes, que é o quê? Que é o denominador e o numerador, não é isso? Então, o denominador nada mais é que o quê? É o termo da fração que indica o número de partes em que será dividida uma determinada quantidade. Então, o denominador, né, como ele já diz aí, é o número de partes que o todo foi dividido, em partes iguais, no caso. Ele pode ser dividido em duas partes, três partes, infinitas partes, tá? Essas partes é o que vai ser definido o todo. E o numerador, como o nome já diz, né, número, é o termo da fração que indica partes escolhidas do todo dessa fração. Então, é o número de partes que eu pintei, que eu escolhi, que eu comi, dependendo do que for, do todo, tá? Deu para entender direitinho? Então, é o número de partes que eu vou escolher. O denominador são todas as partes que eu separei o todo. O numerador é as partes que eu vou escolher para mim, tá? Para me pintar, para me riscar, para me comer, como eu falei aí para vocês anteriormente. Para melhorar ainda mais, eu separei aqui uma fração para vocês, né? A gente vai lembrar um pouquinho aí. Que ela fala em quê? Nós temos aqui uma fração, né? 2-5, né? Que a gente já viu também a nomenclatura dela, que no caso qual seria? Alguém se lembra? Ah, beleza. A gente fala primeiro o número 2, não é isso? Que aí a parte de cima sempre a gente fala o número e a parte de baixo a gente fala, né, a nomenclatura. Como ele é entre 4 até o 9, né? Isso a gente fala como se fosse colocação. Então aí é o quinto colocado. Então, no caso, 2/5, né? Para a gente poder aí revisar aí na nossa aula anterior que a gente estudou a nomenclatura, tá bom? Então, na parte de cima nós temos o quê? Nós temos o nosso numerador, que é o número de partes que eu vou escolher para mim, e a parte de baixo eu tenho um denominador, que é as partes que foi dividido o todo. Se tivesse uma barra de chocolate, no caso aí, eu dividi essa barra em 5 pedaços e comi 2. Beleza? Deu para entender direitinho? Até agora tá tudo tranquilo.
Deu para poder revisar aí direitinho? Estão aprendendo aí? Porque assim, para a gente representar, né, revisando aí mais uma vez, a gente representar uma fração, a gente vai ter que o quê? A gente vai ter que colocar o todo, né, como eu falei para vocês, que é a barra de chocolate. E nós vamos aí separá-las em 5 partes iguais, pessoal. Vamos supor que aqui tenha 5 partes iguais, tá? Vai ficar tão bem desenhado não, mas nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. E aí agora nós temos que, ele disse que ele escolheu 2, então vamos pintar aqui, eles escolheu, né? 1 e 2. Então, essa daqui é a representação, tá, da fração 2/5. 2 é o numerador, né, que fica na parte de cima, que é o número de partes que eu escolhi, e o denominador é o número total de partes desse todo, tá certo? Então, agora nós vamos ver, né, no caso, os tipos de fração. Nós temos a fração própria, nós temos a fração imprópria e nós temos a fração aparente. Essas frações, elas foram feitas e verificadas a partir do numerador e do denominador. Por isso é muito importante a gente aprender onde fica o numerador e aonde fica o denominador. O numerador, como eu falei para vocês, fica na parte de cima da fração e o denominador fica na parte de baixo da fração. Numerador em cima, denominador embaixo. Numerador em cima, denominador embaixo, para vocês pegarem aí direitinho e não esquecerem mais, tá bom? Então, nós temos aí os tipos de fração, como eu falei para vocês, que são a própria, a imprópria e a aparente, que é as que a gente vai ver hoje, tá certo? Então, são esses 3 tipos aí, gravem aí para vocês, copiem os tipos que a gente vai agora identificar cada um deles, tá bom? Então, vamos lá. A fração própria, pessoal, ela é o quê? São frações quando o numerador é menor que o denominador. Então, no caso, a fração própria, né, que é a fração propriamente dita, aquela fração raiz mesmo, né, ela tem um numerador menor do que o denominador. Então, nós temos menos partes escolhidas do que o todo. Então, né, a parte de baixo é maior do que a parte de cima, não é isso? Então, quando nós temos a parte de baixo maior do que a parte de cima, nós temos uma fração própria, tá bom? Então, aqui eu separei aqui uns exemplos, né, para vocês sobre fração própria, né, que estão aqui, ó. Primeiro exemplo é 1/4. Por que ele é uma fração própria? Porque ele tem 4, não é isso? No seu denominador, a sua parte de baixo, que chama de denominador, e 1 no numerador. Então, no caso, ele diz o quê? Que a fração própria só pode ser própria se o numerador for menor do que o denominador. Então, no caso, a parte de cima é menor do que a parte de baixo. Então, aqui, né, isso aqui é uma fração própria, não é isso? Certo? Nós temos outro exemplo aqui que é 1/5, né? 1/5 porque a gente fala o número de cima 1 e o de baixo, dependendo aí da nomenclatura, como é abaixo de 10, como eu falei para vocês, a gente vai seguindo a sequência, né, de ordem, que é, no caso, quinto, né, lugar, aí chama de quinto. Então, 1/5, tá? Parte de cima menor do que a de baixo. Então, o numerador menor do que o denominador. Se o numerador é menor do que o denominador, nós temos aí, né, no caso, uma fração própria. Beleza? E nós temos aí mais uma fração, né, no caso, que é 1/6. No caso, 1/6, tá bom? 1/6 também, nosso numerador, né, no caso, que é a nossa parte de cima, né? Eu vou até numerar para vocês aqui, não esquecerem, numerador
e denominador. O numerador é 1 e o numerador é 1 e o denominador é 6. Se eu tenho o numerador menor do que o denominador, logo também eu tenho uma fração própria, tá? Então, no caso, esse 1/6 aí, né, também é uma fração própria. Então, para a gente fechar, né, vimos aí todos os exemplos, vimos como é que faz. A fração própria são frações quando o numerador é menor que o denominador. Beleza? Deu para pegar? Muito simples, não é isso? Então, vamos lá. Agora nós temos as frações impróprias, tá? A fração imprópria são frações quando o numerador é maior ou igual ao denominador. Por que ela se chama imprópria, pessoal? Porque assim, toda vez que nós temos uma coisa própria, é que ela é o quê? Que ela serve, né, fica pronto para aquilo ali. Imprópria, por exemplo, nós temos uma água imprópria para consumo. Então, no caso, ela não serve para a gente consumir. As frações impróprias, na maioria das vezes, vão nos dar dor de cabeça porque elas não servem como uma fração propriamente dita para a gente poder separar um objeto só. Como eu falei para vocês, o numerador é maior ou igual ao denominador. Como assim? Se o numerador for maior, né, que é o número de coisas que eu escolhi, for maior do que aquelas partes que eu tenho, eu vou ter que repartir outro objeto. Então, não vai ser a fração de um objeto, vai ser de 2 objetos ou mais, dependendo da fração que nós vamos ter. Não é isso? Então, o que acontece? Nós temos aí essa fração imprópria com esses valores. Então, para a gente saber o que é uma fração imprópria, o numerador ele é maior ou igual ao denominador. Quando é igual, gente, se eu tenho uma parte que ela foi dividida igualmente por todos, entendeu? E todo mundo comeu aquela parte, eu não vou precisar fracionar aquela parte. Porque quando eu for dividir um número igual ao outro, né, como eu vou mostrar para vocês, vai dar sempre um inteiro, né? Vai ser comido todo. Então não vai precisar eu saber da fração. Então não precisa, né, a gente tá fracionando isso aí, tá bom? Então vamos ver aqui os exemplos, tá? Nós temos aí 7/4, tá? Vamos lá. Por que é uma fração imprópria, gente? A gente sabe que o numerador é o número de cima e o denominador é o número de baixo. Ele diz o quê? Que a fração é imprópria quando o numerador é maior ou igual ao denominador. Então, se o numerador é maior do que o denominador, é uma fração imprópria. Beleza, mas vamos olhar aqui, ó. Vamos fazer aqui em cima. Eu tenho só 4 partes, ó. Opa, peraí, gente. Pronto, só tenho 4 partes aqui. Que é o denominador nosso, né? Que ele diz que é a parte do todo. Então, um todo só tem 4 partes. Ele diz que já tem o quê? Tem 7. Então, nós vamos aí pintar as 4. Vai ficar faltando ainda quantos? Se eu tinha 7, se eu tenho 4 para 7, vai ficar faltando 3 partes. Então, eu vou ter que ter outro objeto de 4 partes iguais também, para que eu possa tirar 3, que é o que está faltando, e eu ter a fração, né? E eu ter a forma demonstrada dessa fração. Então, vocês estão vendo por que ela é imprópria? Porque nas frações normais, nós temos um objeto que vai ser dividido em partes iguais e eu vou escolher objetos que sejam menores do que o todo, não é isso? Se ele for maior ou igual, já não me serve, não é isso? Então, por isso que ela é chamada de imprópria. Vamos aqui para a próxima. Ó. Nós temos 5 quintos, não é isso? 5 sobre 5, 5 quintos.
Por que também que ela é uma fração imprópria? Porque, pessoal, a fração vocês querem uma parte do todo, não é isso? Não o todo. E uma fração que tem dois números iguais, ela é o todo, que ela é um inteiro. Como assim, ó? Vamos lá. Nós sabemos que o nosso denominador é o número 5, não é isso? Então, vamos dividir a nossa figura aqui por 5 partes iguais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, não é isso? E agora nós vamos pegar o numerador. O numerador também é 5. Se nós temos um numerador 5, então nós vamos o que aí? Nós vamos pegar e pintar as 5 partes. Então, ó, pintamos as 5 partes. Se eu pintei as 5 partes, é a mesma coisa de eu ter comido uma parte, um inteiro, um todo. Então, essa fração, para mim, não importa tanto. Se eu já tinha uma parte do todo, se eu tenho ela toda, eu não tenho uma parte do todo, eu tenho já ela toda. Então, é uma fração imprópria, tá? E para finalizar, 11 sextos, né? No caso, a gente tem um numerador, né? Maior do que o denominador, então aqui é uma fração imprópria, tá bom? Todas aqui, no caso, são frações impróprias, são exemplos de frações impróprias. Deu para entender, gente? Então, vamos recapitular. A fração imprópria são frações quando o numerador, que é o número de cima, ele é maior ou igual ao nosso denominador. Se ele for maior ou igual, ele é imprópria. Se ele for menor, ele é própria. Beleza? Então, a diferença é essa daí. E também, para finalizar, nós temos aí a fração aparente, que é o quê? São frações onde o numerador é múltiplo do denominador, tá? Então, por exemplo, o que vai diferenciar a nossa fração imprópria da fração aparente é que muitas vezes, né, quando a gente vai definir ela, quando o numerador é múltiplo do denominador, o que seria múltiplo? É um número que ele é multiplicável, certo? Pelo aquele número que está lá embaixo. Por exemplo, vamos citar aqui os exemplos. Vamos lá para os exemplos para a gente poder entender. 8 sobre 4. 8 é múltiplo de 4. Por quê? Porque em um determinado momento, quando eu te multiplico um valor, né, com 4, eu posso chegar a 8. Vamos lá. Qual é o valor que eu multiplico 4 que eu chego a 8? Digam aí para mim. Ah, beleza, o número 2. Então, por isso que ele é múltiplo, ó. Porque eu posso multiplicar um valor para ele, que esse valor, o resultado, né, vai ser o número que vai estar em cima, que é o nosso numerador. Então, para eu saber que a fração é aparente, né, basta eu pegar e ver, né, se o número, né, se tem um número que multiplique o denominador, que vai dar igual ao numerador. Então, fração aparente é onde o numerador é múltiplo do denominador. Ah, professor, mas ela é imprópria? Ela é imprópria, só que ela muda para ser aparente porque já é múltiplo, né? O numerador é múltiplo do denominador, tá bom? Nós temos aqui outra, né? Que é outra fração aparente. Por que é outra fração aparente? Que é a fração aparente, né? Outra fração aparente. Vamos lá. Eu tenho 15 e tenho 5. O 15 é múltiplo de 5, pessoal? Vamos tentar aí. Ver se a gente multiplicando um valor por 5 vai dar 15. Alguém sabe se dizer se dá certo ou não? Ah, perfeito. Então, se eu multiplicar o número 3 aqui, eu vou ter 15. Então, no caso, né, eu tenho um múltiplo, né, no nosso numerador. Se eu tenho um múltiplo no nosso numerador, no caso aí, eu vou ter, né, uma fração aparente, tá?
E para finalizar, nós temos aí 12 sextos, né? Para vocês verem aí se é uma fração aparente ou não. No caso, eu tenho que multiplicar o 6 por algum valor e esse valor tem que dar 12, não é isso? E aí, dá certo para multiplicar por algum valor e ele dá 12? Ah, beleza. Então, eu posso multiplicar por 2, que ele vai dar 12. Então, ele é um múltiplo do denominador, né? Um múltiplo de 6. Então, eu vou poder multiplicar, que vai dar um valor igual, né? Então, essa fração também é aparente, tá? Então, entenderam aí? Vamos só recapitular as nossas frações. A fração imprópria, a imprópria, viu? O nosso numerador é maior ou igual ao nosso denominador. A fração própria, ela é menor do que o nosso denominador, o numerador, no caso, é menor do que o nosso denominador. E a fração aparente, o nosso numerador é múltiplo do denominador. Tá certo? Fechado? Vamos agora para algumas questões para a gente ver se está tudo certo. Vamos lá? Então, vamos comigo aqui. Mas antes da gente passar as questões, eu vou explicar só outra coisa rapidinha para vocês, que é identificar a fração como quociente de uma divisão. Nós vamos ter a fração 8/4 aí, tá? Para a gente poder explicar que ela é o quociente de uma divisão. Como assim? Nós vamos utilizar uma fração aparente, né? Como vocês viram, 8 é múltiplo de 4, para a gente poder ocasionar uma divisão, tá? E sempre quando é aparente, a nossa divisão é exata, tá bom? Mas temos divisões, né, no caso, frações divididas que vão dar números decimais, que vocês vão ver também na frente, tá bom? Então, por exemplo, ó, o nosso dividendo sempre é o nosso numerador, tá? Depois vem o divisor, que é o nosso denominador, e o quociente vai ficar aqui, que é a nossa resposta. Por isso que nós estamos identificando uma fração como um quociente, não é isso? Então, no caso, ó, 8 dividido por 4. 8 dividido por 4 é quanto, pessoal? Beleza, é 2. Então, no caso, né, essa fração, ela corresponde ao numeral 2, ó. No caso, 2 inteiros, tá? Então, 2 inteiros transformado em fração pode ser a fração 8/4. Então, nós temos aí que o nosso quociente, a nossa resposta, né, de uma fração, não é isso? Vem de uma divisão. Toda vez fazemos uma divisão para encontrar aí o nosso quociente, tá? Dividimos a fração para encontrar o quociente, que é a resposta, né, dada na divisão. Temos a outra operação, que é de 15/5, que eu vou apagar aqui para vocês verificarem aí depois direitinho. E nós temos também, né, 12/6, essas duas vão ficar para vocês fazerem em casa, para vocês testarem, saber se dá certo fazer mesmo, tá certo? E aí, nós vamos agora para nossas questões, para a gente se familiarizar um pouco aí com nossos assuntos, tá bom? Então, ó, classifique em aparente, própria e imprópria as frações abaixo. Vou dar um tempinho aí para vocês responderem, tá certo? Já já eu trago a resposta, então verifiquem aí como é que foi, como é que vocês viram os conceitos, para vocês identificarem as frações aí, tá bom? Vamos lá? Vamos lá, pessoal? Tudo certinho? Terminaram aí já? Então, vamos lá. Classifique em aparente, própria e imprópria as frações abaixo, tá?
Então vamos lá, a primeira fração é 2/5. Então vamos classificar. Primeiro, para a gente classificar, a gente tem que saber o que é denominador e o que é numerador. Então vamos lá. O denominador é o número de baixo e o numerador é o número de cima. Então vamos lá. O numerador aqui, no caso, ele é menor do que o denominador. Então, quando nós temos uma fração que o numerador é menor do que o denominador, nós temos a fração o quê? Ah, perfeito. Nós temos aí uma fração própria. Certo? Nós temos uma fração própria, tá bom? Entenderam? Tranquilo? Tudo certinho? Então, vamos para a próxima. Nós temos agora 14/7. Vamos lá agora saber quem é o numerador e quem é o denominador. O numerador é 14 e o denominador é o número 7. Dessa vez, nós temos o numerador maior do que o denominador. É imprópria, né? Porque nós sabemos que o numerador é maior do que o denominador. Ela é imprópria. Ah, mas nós temos que verificar outra coisa, né? Nós temos que ver também se ela é múltiplo do nosso denominador. Como é que faz para ser múltiplo? A gente vai multiplicar um valor no denominador e se esse valor que a gente multiplicar, um valor qualquer, chegar até o nosso numerador, for o mesmo número, aí ela é uma fração própria, né? Então vamos ver. 7. Alguma coisa multiplicada com 7 dá 14? Ah, perfeito. Então, 7 vezes 2, né, vai dar 14. Então, é múltiplo. Então, se ela é múltipla, no caso, então, ela deixa de ser fração imprópria para ser o quê? Uma fração aparente. Então, no caso, aqui nós temos uma fração aparente. Certo? E nós temos agora a fração 16/15, tá? Temos 16/15. Vamos separar aqui o numerador do nosso denominador. Então, bora lá. O numerador é maior ou menor do que o denominador? Ah, beleza, é maior. Se ele é maior, agora vamos olhar aqui se ele é múltiplo, né? Então, vamos ver se está múltiplo. 15 multiplicado vai dar 16? É difícil, né? Não vai ter nenhum. Então, no caso, essa nossa fração, porque ela tem um numerador maior do que o denominador, é uma fração imprópria. Entenderam, pessoal? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima. Tchau, tchau.